Bom, vamos começar. Nós temos o arame, a tela, o isopor, vários pedaços de tecido, cimento, vergalhão, todo tipo de arame que a gente puder. Então, começando, nós vamos utilizar os arames mais finos, né? Pode ser arame recozido, e amarrar os vergalhões um no outro para ele ficar mais firme, né? Depois a gente vai fazer a massa do cimento e enfiar esses vergalhões para eles ficarem firmes e dependendo da altura da imagem que eu quero, a gente pode enfiar também nesse cimento um cano onde a gente vai encher, né, com o cimento para ele dar sustentação à nossa imagem. E logo depois, então, eu peguei até pedaços de madeira e amarrei ainda para reforçar, amarrei nos vergalhões para reforçar a sustentação da nossa imagem. Eu pego então o isopor que eu tenho e preencho esse espaço vazio que tem entre os arames, tá? Para dar sustentação ao corpo da imagem. E logo então eu pego a tela, envolvo esse isopor e esses arames para que o trabalho possa continuar. Então, preparo uma massa de cimento, né? Mole, um pouco de cimento com água. Pego os retalhos que eu tenho e molho nessa tipo uma sopa, né? Desse cimento. E aí eu vou envolver esse corpo que eu acabei de produzir. E é claro, eu não posso me esquecer da luva, né? O cimento é muito perigoso, então é muito importante que a gente use luvas. E falando em luvas, eu te convidaria para fazer uma campanha junto comigo. Ao invés de descartar suas luvas no lixo, você coloca dentro da sua peça. Você, antes de acabar o serviço, e coloque dentro da sua peça, porque aí ela vai ficar guardadinha ali e não vai sujar o meio ambiente. Aqui está então a peça toda envolvida e eu te falo, você pode fazer esse serviço quantas vezes precisar, tá? Você não vai fazer só a primeira camada não, você vai fazer várias camadas. Olha aí a luva que eu te falei, né? Tira a luva e enfia em qualquer pedacinho ali do trabalho e ela tá guardadinha para sempre sem sujar o meio ambiente. E você pode envolver o corpo da sua imagem várias vezes até ele realmente tomar um corpo. É uma antena, e eu tô te mostrando ela, porque nós vamos utilizar essa telinha, olha essa telinha aí, a gente vai retirar essa telinha dessa antena e vai utilizar para fazer os braços da nossa imagem. Você pode também estar utilizando essa telinha para envolver o corpo da imagem ali no lugar daquela tela maior. Essa tela de antena, ela é maravilhosa para a gente trabalhar. Como eu achei que o corpo da minha imagem ficou muito estreita e eu quero ela um pouco mais larga, eu peguei vários pedaços de isopor e vou amarrar ao corpo da minha imagem, né, para economizar também um pouco de cimento. Então eu vou usar o isopor que eu tenho e vou amarrar com arame por todo o corpo da minha imagem. Quero deixar claro que cada experiência é um crescimento. Então, cada vez que você produz uma imagem, um trabalho, você está aprendendo. E de repente, no próximo trabalho, você não vai nem utilizar aquela técnica, porque você já vai estar a um passo à frente. Você vai ver que da outra forma é muito melhor de você produzir.
Então, cada trabalho é uma experiência maravilhosa. Essa parte aqui é um exemplo do que eu estou falando. Se eu tivesse pensado antes, eu tinha colocado o isopor desde o começo. Mas tudo isso é um aprendizado, né? Não é uma perda de tempo, é um aprendizado. Então eu já sei o quê? Que depois que eu colocar o isopor dentro do espaço lá dos arames, eu já tenho que vir com o isopor pelo lado de fora e envolver todo o lado de fora de isopor de maneira que ele complemente o corpo da minha imagem. Outro aprendizado que eu tive depois dessa peça realizada é que eu já posso fazer o braço da minha imagem antes de colocá-la no corpo, porque como ela é uma peça redonda, ela realmente dá trabalho para compor. Então eu posso utilizar, eu posso fazer, produzi-la antes, deixando o espaço para amarração, né? E aí colocá-la no lugar depois que eu complementar o corpo da minha imagem. E depois então que eu coloco todo o isopor e passo o arame, envolvo todo esse isopor com arame, aí sim eu faço, né, uma nata de cimento com água, se quiser colocar um pouco de areia também posso, e vou envolver esses tecidos nessa nata. Ela não pode ser muito líquida, senão o cimento sai do tecido. E está a peça já toda seca, com o tecido passado no cimento já todo seco. Tá, e eu quero mostrar para vocês também as luvas que eu não estou usando mais. Olha, eu coloco dentro da peça, descarto dentro da peça, porque eu acabo preservando o meio ambiente, tá bem? Com tal atitude. Convido você para fazer a mesma coisa. Depois então que a peça já está da largura que eu quero, tudo certinho, então vem a fase principal, que é quase a final, que é a parte de cima da peça. Então eu procuro um lençol de algodão, tem que ser de algodão, né? Um forro, um tecido de algodão, que é para cobrir a peça, que é o manto de São Francisco de Assis. Por ser de algodão, ele vai absorver todo o cimento e aí ele vai endurecer com mais facilidade. Viu? O algodão ele ajuda muito, eu recomendo qualquer peça de algodão, porque aí o trabalho fica muito bem mais acabado. De novo eu vou então fazer a nata de cimento, agora dessa vez com mais cimento, de preferência coloco areia, porque essa parte ela tem que ficar bem dura. Eu coloco uma de cimento para duas de areia, viu? Realmente precisa ser uma nata bem mais forte, não pode ser uma nata rala. Você tem que umedecer bem o tecido, todo o tecido. Tem que ter esse cuidado, né? Ele tem que ficar todo embebido no cimento. Se você tiver alguém para te ajudar, melhor ainda, dependendo do tamanho da imagem que você estiver fazendo, né? Do trabalho que você estiver fazendo. É interessante que tenha alguém para te ajudar, porque o tecido ele tem que ficar todo embebido nessa nata de cimento. É interessante que você tenha à mão pedaços de arames para te ajudar a fixar esse tecido, que realmente ele é muito pesado. Depois então que você fixar com o arame, que ele já estiver seguro, você vai moldando, puxando e moldando a maneira que você quer a roupa de São Francisco de Assis.
Lembrando que uma vez colocada e seca, não tem mais conserto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está fazendo, porque depois para consertar é muito mais trabalhoso. Aí está, né? Moldado, né? Plissado. E lembrando que eu estou deixando os braços por último, porque eles vão ter que ficar fixados, né? Eles não vão poder mexer. E se eu fizer eles agora, eles vão me atrapalhar. Bem, então eu vou aproveitar que a parte de baixo já está pronta, né? E vou fazer então a parte de cima, que é a cabeça. Estou começando então a moldar o rosto. Então, preparo uma massa, agora mais dura, né? No caso, para uma de cimento, eu coloco 2 de areia. E ela vai ficar parecendo uma massa de biscoito. Ela não pode ficar mole, senão ela não molda, né? Ela cai, ela desaba. Então, como eu moldei o rosto no dia anterior, eu fiz uma bola na cabeça. Então primeiro eu molho, para depois então ir moldando o nariz, a barba, os olhos e eu vou moldando pouco a pouco. É claro que eu posso consertar se eu ver no outro dia que, por exemplo, o nariz ficou pequeno, eu ainda posso ajeitar. Só não pode tirar. Se o nariz tiver ficado grande, aí é problema, porque não dá para tirar, tá? Só dá para colocar. Agora, enquanto o rosto seca, né? Eu volto para a parte de baixo. O que eu faço? Não está duro o suficiente para sustentar a peça. Então eu faço outra nata de cimento, dessa vez mais grossa, e passo por toda a roupa de São Francisco. Lembrando que quando essa parte seca, eu posso repetir quantas vezes eu quiser ou quantas vezes for necessário para a peça ficar realmente dura, fixa, porque é tecido. Então eu tenho que fazer esse processo até esse tecido ficar enrijecido. Agora eu vou repetir o processo do tecido nas mangas, né? Pego o mesmo tecido da roupa e vou embeber esse tecido no cimento e fazer a manga, né? Então eu estou medindo justamente para fazer a manga. Lembrando você que a base da manga é a telinha da antena parabólica, né? Então eu faço a mesma coisa que eu fiz no manto. Eu vou dobrando, eu vou puxando daqui, puxando dali, faço uma dobrinha para ficar bem natural, né? Como se fosse o braço dele que tivesse sendo dobrado naquele instante. E antes de você colocar o tecido, não se esqueça de amarrar bem. Chegou a hora de fixar essa manga, esses braços. Então você envolva essa tela com arame de jeito que prenda bem no pescoço dele, né? Com arame bem reforçado.
que é para sustentar e muito bem sustentado esse braço. Olha o que eu fiz. Peguei um pedaço de madeira, coloquei embaixo do braço direito, porque ele não vai poder mais sair dessa posição. E aproveitei uma árvore que estava perto e amarrei o braço esquerdo numa galha. Tá vendo? Então o braço esquerdo ficou pendurado, porque ele vai ficar no ar. E fixei bem com arame os dois braços. Aí sim eu vim com o tecido e tô colocando o tecido e vou então cobrir esse arame muito bem coberto, né? Porque está muito bem fixado. Lembrando que eu fiz a mão dele usando o mesmo arame que eu fixei, eu vim com ele até a mão e dobrei de maneira que eu possa cobrir com tecido depois. O que vai esconder essa amarração dos braços é o capuz dele, que vem agora por cima, não é? O capuz vai cobrir toda essa amarração que nós fizemos. E no capuz e na manga eu faço a mesma coisa que eu fiz no manto. Passo uma nata grossa de cimento para poder fixar mais e enrijecer esse tecido. Depois então que a imagem está do jeito que eu quero, está prontinha, então eu passo uma mão de tinta branca por toda a peça para eu vir depois com as cores, porque a tinta branca ela ajuda a fixar a cor na peça. Então eu dou uma demão de tinta branca em toda a peça. Aqui está. Eu esqueci de falar para vocês que na mão direita eu fiz uma cuia para colocar canjiquinho para os pássaros, né? Então os passarinhos, como ele vai ficar no jardim, os passarinhos vêm comer na mão de São Francisco. E agora, para finalizar, vamos para a arte final, que é a pintura de toda a peça.